Salve, salve, rapaziada. Cá estamos novamente depois de muito atraso. Eu sei que estamos devendo muitos episódios para vocês, mas enfim, voltamos aqui com um pouco de mudança, porque infelizmente o tempo do nosso elenco original está meio corrido, mas enfim, o importante é que a gente se reuniu aqui novamente para iniciar a temporada de 2023. Vou explicar um pouco do motivo do nosso sumiço aqui. A gente gravou o pós-jogo da semifinal e estava planejando algo grandioso para caso o time fosse campeão, e porém aquele baque da derrota foi tão grande que, tipo, o clima de luto ficou muito alto e, enfim, retornamos aqui. Hoje eu estou com ele, o chefe de todos aqui, o Felipe Santana. E aí, Felipe, como é que você tá, meu cara? Tudo ótimo, mano. Na paz de Deus, tamo de volta, tamo aí pra falar sobre São Paulo 2023, um novo ano, novas esperanças, e é isso aí. E é um retorno que também não só o podcast está retornando, tu também está retornando aí, que tinha dado uma sumida, você apareceu aí nos primeiros episódios, mas enfim, de volta, né? Que nosso ano seja abençoado, que possamos ter sucesso. E eu tô com ele também, o Chico, que é um cara que já deu as caras aí no nosso podcast. E aí, Chico, como é que você tá, meu cara? Fala galera, boa noite, velho. Obrigado, Heller e Felipe, pelo convite, né? É sempre muito triste falar do São Paulo, né? Mas eu gosto de passar raiva. Eu queria apresentar o nosso terceiro apresentador, que hoje, mas parece que ele caiu. E então a gente vai indo devagar aqui, né? Que era para ser o Robson, o único que divide a, a responsabilidade de representar o elenco original aqui comigo. Infelizmente, ele está com problemas técnicos e, enfim, eu sou o Helo, você me conhece, sou o administrador do grupo, mas aqui estamos todos para cumprir com o único objetivo de que é levar um pouco de entretenimento para vocês, nossos seguidores. E é isso, participe do nosso grupo no Facebook, Panelinha da Guerrilha. Siga a gente no Instagram, @guerrilhaspfc. Quando a gente finalizar aqui, o Instagram de todos os que participaram vai estar na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. E é isso, se inscreve no canal aí, deixa o like e vamos começar. E aí, o que vocês acharam da pré-temporada do time? Como é que a gente finalizou o ano passado? E aí, o que vocês têm tipo assim, começar o podcast, o papo assim? Felipe, se tu quiser dar um parecer para mim depois apresentar o Robson, que ele conseguiu voltar aqui. Então, mano, pré-temporada teve bastante tempo, né? Contratações foram questionável, né? Muita gente questionou porque não foi todas que o Ceni pediu, algumas sim, algumas não, como o Alan Franco, o Mendes e agora o David, né? E as outras três, ele falou que não pediu, mas tá aí no elenco para compor, né? Então teve bastante tempo para treinar tal, mas o resultado a gente vai falar um pouco quando a gente for falar sobre o pós-jogo, né? De São Paulo e Ituano. A gente estava até com umas expectativas altas, mas o jogo quebrou um pouco essa expectativa, né? Se alguém quiser continuar aí, fica à vontade. Mas primeiro eu quero dar um parecer aqui sobre ele, que é o que hoje é o único que está me sendo meu companheiro representando a elenco original. E aí, Robson, como é que você está? Como é que está sendo esse início de ano para você? Como é que você está se sentindo com o São Paulo no momento? E aí, como é que você está? Fala com a gente. Opa, boa noite aí, galera. Peço perdão pelo transtorno no começo agora da gravação. Meu começo de ano tá bom. Não tão bom quanto eu queria, porque o São Paulo conseguiu mais uma vez atrapalhar minha felicidade nesse início de Paulistão, mas tô com boas expectativas para o ano. E é isso. E aí, tu tem algum comentário sobre o que o Felipe já começou a falar sobre o início de temporada, as contratações, o final da temporada passada? Ah, claro, claro. Eu acho que o ano de 2022 começa muito. 2022 não, 2023, perdão. Começa muito melhor do que o de 2022. Lembrando que em 2022 o Rogério ia começar a primeira temporada dele no São Paulo após esse retorno dele depois de anos fora do clube.
após salvar o São Paulo de um rebaixamento. Dessa vez não, ele vai começar um ano com um elenco montado por ele, com alguns reforços que de fato não foi ele que pediu, mas outros sim. Então ele vai ter reforços que vão se encaixar no estilo de jogo dele e vai ter um ano talvez mais tranquilo. Ano passado ele já mostrou que o São Paulo pode entregar, chegando em 2 finais, fazendo alguns ótimos jogos. E nesse ano ele vai aos poucos moldando o time. Mesmo com uma estreia bem abaixo, eu acho que o São Paulo tem tudo para melhorar nessa temporada e entregar aquilo que o torcedor espera. Até porque estreia tipo, pelo menos na minha opinião, também não é muito parâmetro para avaliar o que vai ser, né? Sim, alguém colocou no grupo outro dia que o São Paulo, em 2019, se eu não me engano, começou o ano ganhando de 4-1 do Mirassol. Um mês depois foi eliminado na Libertadores. Então, primeiro jogo não é grandes coisas. O que importa é o que ele vai fazer nesses 15 primeiros jogos de Paulistão, que é a primeira fase. E daí pra frente, qualquer queda de rendimento, algo do tipo, aí sim deve ser questionado e cobrado com uma força mais excessiva. E aí, Chico, tu que tá aí querendo ter o microfone, pode ficar à vontade, irmão. Na verdade, eu não acho tão horrível o jogo assim. Eu tava até falando com o Robson mesmo no grupo, né? Que a gente. São Paulo pegou um time que não é tão ruim, é um time de segunda divisão, né? Não é um time horroroso do estado, como tem alguns outros, né? O Palmeiras mesmo enfrentou um time mais difícil que o São Paulo, também teve dificuldades em casa, empatou em 0-0 também. E mesmo assim o São Paulo dominou o jogo, né? Ainda tem o problema do ano passado, um problema muito complicado desse time, que é a dificuldade em criar jogada, né? O São Paulo não consegue criar jogada, isso é um pouco assustador para começo de temporada, mas é um time que eu acho que pode se ajeitar melhor do que o time do ano passado também. E Felipe, tem algo a acrescentar sobre o que o Chico disse? Sobre o início do Robson aqui, a participação de cada um pode ficar. Concordo com ele sobre o time não ser um time horrível. Inclusive é um time que podia até estar na primeira divisão, né, do Brasileirão. Então foi um time difícil, cara. Foi um time complicado comparado aos outros. Tirando o Corinthians, né, que pegou o Red Bull Bragantino. Sim, não foi o início tão ruim, mas eu acho que podia ser melhor. Com certeza com uma vitória, cara. Era tudo que a torcida queria. Eu acho que isso aí deu uma polêmica e estão já querendo pegar a cabeça do Ceni no primeiro jogo, já tirar o boné dele, mandar ele pra fora, cara. Tá nesse nível a torcida porque não tá tendo mais paciência, né? Mas enfim, tem que ter a paciência, tem que esperar, porque é só o começo, cara. Tem que, tem que ter muito trabalho, tem que ter muito trabalho. É isso. Pode falar, Robson, tu deu a mão aí, tu tem tudo. Não, só queria complementar que o Chico lembrou bem. No grupo a gente até conversou sobre. é, Eu não gostei muito da estreia do São Paulo. Acho que o São Paulo desse ano pode apresentar coisas melhores do que o São Paulo do ano passado, mas eu não gostei da estreia porque, como eu comentei com o Chico no grupo, eu vejo os problemas do São Paulo desse primeiro jogo os mesmos do São Paulo do ano passado, que é o meio de campo, que é aquela transição defesa e ataque, que é o jogo dos dois volantes, no caso Pablo Maia e Nestor. Eu acho a estreia ruim porque eu vejo que o ano passou, o Rogério teve um pouquinho de tempo e ele não conseguiu melhorar aquilo que o afundava para baixo, aquilo que levava ele para baixo junto com o time. Mas eu imagino o projeto em 2023 muito melhor. As peças que chegaram, o Jackson Mendes, eu não vejo ele fora do time, por exemplo. O Luan voltando de lesão, agora também eu vejo ele entrando nesse meio de campo. O Rogério tem mais opções esse ano. Ele tem opções melhores. E o São Paulo tem muito a crescer por isso. Mas a crítica deve ser feita o começo de ano com os problemas iguais ao do término do ano passado. Eu diria que o Wellington Rato ele mostrou que, apesar dele não ser um puta ponta técnico, ele mostrou que é muito aguerrido indo buscar a bola já na linha de fundo, praticamente saindo. Ele acha que ele chegou a buscar 2 bolas assim, a bola já estava praticamente saindo, ele foi lá, conseguiu cruzar dentro da área. Infelizmente não tivemos um centroavante pronto ali para rebater a meta, mas enfim, o Ceni ele conseguiu ter o que ele queria, apesar de não ter pedido todo mundo, ele tem até demais. E queria
perguntar para vocês sobre as contratações em geral. Tipo, o elenco é esse ou vocês acham que ainda precisa melhorar? Quem quiser iniciar aí pode ficar à vontade. Então, Eu vou. eu acho que tem peças boas, porém é aquilo que o Rogério falou. Eu bato na tecla com ele. Falta um substituto pro Caleri, falta um lateral esquerdo. Agora ele conseguiu ponta rápido aí. Eu digo mais, cara. Se fosse para contratar mesmo um cara para fazer a diferença, seria um meio armador, cara, que a gente precisa muito. Eu não sei se o Wellington Rato pode fazer essa função. Eu acho que pode, cara. Em vez do Luciano, né, que foi muito mal, cara. O Luciano foi muito mal e eu acho que tá precisando desse cara para ser o diferencial do time, pro time ter mais chances de fazer gol, principalmente o Caleri ter mais chances de fazer gol. Tá precisando de um cara assim. Pode seguir, Chico. Valeu. Eu concordo, é isso, né? O meio-campo, o jogador de armação é o que falta no time totalmente. É o mesmo esquema de jogo do ano passado ainda, tocando para lateral e fazendo cruzamento a esmo, assim. E parece que nem treina o cruzamento, né? Porque você pega o Wellington, São Paulo deu o quê? 20 cruzamentos, se acertou dois, foi muito. 27 e 3 certos. Então, pois é. É tipo, 10% dos cruzamentos São Paulo acerta. É muito baixo, é muito pouco. E pro jeito que joga, né? Se jogasse cruzando e acertasse 80% dos cruzamentos, beleza. Mas não acontece. São Paulo precisa de um meio-campo, precisa de um 10 de verdade, né? O Luciano pode jogar com a 10, mas ele não pode fazer a função de 10. Ele tem que continuar jogando como segundo atacante ali. Ele não pode ser o armador da equipe. Falta muito para ele fazer isso. Um Benítez saudável agora seria perfeito, hein? É, aproveitando que os meninos estão falando, eu, eu também acho que São Paulo precisaria contratar um 10, mas que deveria ser um 10 que chegasse e resolvesse o problema. Caso não chegue, eu imagino que o Marcos Paulo tenha capacidade 10 vezes maior do que a do Luciano de exercer essa função. Nos vídeos que a gente viu do Marcos Paulo no treino, naquele jogo treino dele, e nesse primeiro jogo, ele tem muito recurso com a bola no pé. Ele tem um drible curto muito bom. Então, para jogar por dentro, você precisa disso. Você precisa desse recurso para você conseguir pegar a bola, sair do primeiro marcador, virar, olhar os companheiros. Eu só não sei se ele vai ter o passe com qualidade para fazer isso. Mas imagino que para fazer essa função que o Luciano fez no último jogo, o Marcos Paulo tem uma capacidade muito maior por ser um jogador mais habilidoso. Sobre os reforços, é o que o Felipe falou. O Felipe falou e o Rogério falou também na entrevista. Falta um reserva pro Caleri, que o São Paulo já não tem esse reserva, já vai fazer 3 anos, mesmo tendo o Éder ano passado. Ninguém consegue suprir a carência que o Caleri faz quando não pode jogar. E até quando ele se cansa, ninguém consegue entrar no lugar dele e entregar o mesmo que ele entrega. Falta um lateral esquerdo, que o São Paulo perdeu. Perdeu não, o São Paulo se livrou do Reinaldo, que já estava no São Paulo há anos. E fazia um jogo bom, 10 ruins, então São Paulo não perde, o São Paulo acaba se livrando de um jogador desse. Só que ele sai, e como o Chico falou, o São Paulo continua com a mesma jogada, como se o Reinaldo ainda estivesse no time. Que é jogar a bola pro lateral, o lateral correr e cruzar. O Wellington não tem a qualidade de passe, de cruzamento igual a do Reinaldo. Porque com todas as críticas que a gente tem para falar do Reinaldo, a qualidade de passe dele era uma das melhores do time. E o Wellington não vai conseguir entregar o mesmo que o Reinaldo entregava com esse cruzamento. O Reinaldo tinha uma taxa de acerto grande comparada ao do Wellington e dos outros laterais no outro lado. Então o São Paulo precisa de reforços para esses certos pontos. Só que também tem que aproveitar os reforços que chegaram. Eu repito, o Rogério hoje tem mais opções no meio de campo. Hoje ele pode buscar um meio de campo com uma pegada um pouco menor, mas com uma qualidade de passe maior. Tendo Gabriel Neves, tendo Jackson Mendes, tendo o Lisieiro. Então, o Rogério, ao longo da temporada, ele vai ter que abrir mão de algumas das convicções dele e usar os caras que estão no elenco e que podem entregar muito mais do que os que já estão sendo usados. Só complementando aqui o que tu falou, Robson, já passa a palavra para ti, Felipe. Tu chegou a citar sobre o Reinaldo, eu vendo o jogo do Grêmio hoje, tipo, o adversário não era tão forte, mas, cara, o que o Reinaldo conseguiu jogar bola hoje, acertar cruzamento, parecia que ele tava com raiva do São Paulo, sinceramente, viu? Mas é isso, pode falar, Felipe. Aí
essa é a parte que me toca, Reinaldo, cara. Eu não acho ele tudo isso, velho. Tudo bem, ele jogou com um time falido de São Luís, velho. Nunca ouvi falar, nunca vi esse time jogando em nenhuma divisão. E eu acho que o Wellington faz a função dele tranquilamente, cara. Claro, tem que ter mais um, caso ele não se machuque e tal. Eu não vejo muita diferença entre o Wellington e o Reinaldo, cara. Eu acho que o Wellington tem até uma qualidade melhor que ele chega até a linha de fundo e avança, que é uma coisa que o Reinaldo não fazia. E cruzamento é treino, cara. Se ele treinar bem, ele é um moleque com potencial gigante e um potencial para ser melhor que o Reinaldo. Eu tenho certeza que ele pode ser melhor que o Reinaldo, pode jogar na Europa, tá ligado? Só que aí isso é treino. E eu acho que o Reinaldo não vai fazer tanta falta assim no São Paulo quanto o pessoal pensa. Mas a gente precisa assim de um reserva, tá? É, eu acho que tem um moleque da base que tava jogando que eu esqueci o nome dele, que ele acertou uns cruzamentos também aí na copinha. Podia ser um bom reserva, ou então busca um melhor que o Wellington no mercado, que eu acho que a diretoria não vai buscar, né? Mas é isso, basicamente. Então, é como eu tava dizendo, mano, mas hoje em específico, o Reinaldo ele jogou muita bola. Não sei se você ter um atacante matador igual o Luis Soares ali te dá um gás. Se bem que o Caleri não ficava muito para trás ano passado, tipo, no contexto que os dois viviam, mas o Chico quer falar, pode ficar à vontade, Chico. Sobre o Reinaldo também, né? Eu não acho ele ruim, que nem o Felipe acha, não. Um ponto que eu discordo dele, ele era um bom lateral, mas assim, o Wellington tem muito mais físico que ele, né? Vigor físico não tem comparação. O Wellington é muito mais rápido que o Reinaldo. O problema do Wellington é a finalização de jogada ali, né? Se ele finalizasse melhor a jogada, ele ia ser um baita lateral, assim. O Reinaldo finaliza pro gol melhor e cruzava melhor também. O Reinaldo cruzava bem. Fora que eu acho o Wellington muito mais inseguro, defensivamente falando, que o Reinaldo. A gente cobrava muito que o Reinaldo não sabia defender, mas parece que o Wellington sabe muito menos, né? E pode falar, Robson, sobre isso. Não, então, eu ia falar da parte defensiva, porque eu acho o Wellington mais completo do que o Reinaldo. Se a gente for analisar, o que o Chico falou é verdade. O Reinaldo cruzava melhor, finalizava melhor. Isso é fato. Só que defensivamente, desde que o Reinaldo voltou ao São Paulo em definitivo lá em 2018 com a Gui, desde 2018 o torcedor reclama que o Reinaldo não defende. Ele é um a menos na defesa. Tanto que até hoje, a melhor partida do Reinaldo com a camisa de São Paulo foi contra o Corinthians no Morumbi, onde ele faz 2 gols. Foi o melhor jogo da partida dele. E ele não jogou na lateral. Ele foi o ponto esquerda, já que o Everton não pôde jogar, se eu não estiver enganado. Então, pô, o melhor momento, a melhor fase do Reinaldo é a fase ofensiva. Defensivamente, ele nunca entregou. Eu acho o Wellington mais completo. Ao ponto de lembrar que o primeiro jogo do Wellington como titular no São Paulo foi contra o Flamengo no Morumbi na última rodada do Campeonato Brasileiro. Naquele jogo que o São Paulo ganhou, mas o Flamengo foi campeão. Mesmo com o Flamengo sendo campeão, o São Paulo ganhou o jogo e o Wellington anulou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não conseguiu fazer nenhuma jogada por aquele lado onde o Wellington atuava. Então, isso mostra que o Wellington, de lá para cá, o Wellington deu uma baixada de nível, ele oscilou, que é normal de um jogador da base, mas eu acho ele mais completo. Eu acho que o teto dele, assim como o Felipe falou, é muito maior do que o do Reinaldo. Então, tem que ter um pouco de calma. O São Paulo precisa trabalhar o jogo, porque o São Paulo já tem 2 temporadas só jogando pelas laterais. Isso tem que mudar. Que aí o jogo, ele melhorando, o Wellington melhorando, o jogo do time também melhora e sai um pouco desse peso em cima do Wellington e do Igor Vinícius ou Rafinha do outro lado. O Heller, só fazer um. O pessoal tá pedindo para ler as perguntas aqui que fez no Space. Se você quiser, eu leio. Fica à vontade aí, irmão. Vamos lá, vou ler uma aqui. A primeira vai ser. O Murilo Simplício perguntou qual a opinião sobre a estreia do Pedrinho aí. Se alguém quiser se pronunciar sobre. Eu, tipo, aqui dando o meu parecer sobre, eu achei que poderia ser melhor, mas eu não diria de modo geral que ele foi ruim. Mas poderia ter sido muito melhor. Achei que ele pecou um pouco na hora de finalizar a jogada, porque eu me lembro aqui que eu não prestei muita atenção no jogo que eu estava estudando na hora.
Eu lembro de ter chegado umas 3 jogadas para ele finalizar. Na primeira ele finalizou fraco e nas outras ele finalizou fora do alvo. Mas, de modo geral, nas outros momentos em que ele foi exigido, eu acho que ele foi bem até. E, tipo, é questão de adaptação. Na hora que ele entrosar com o elenco, acho que ele pode dar resultados bons. Alguém mais quer se pronunciar sobre o Pedrinho aí? Robson, Eu Chico? vou. Eu acho que tanto ele quanto o Wellington Rato, não sei se alguém perguntou do Wellington Rato, mas eu vou falar também. O Wellington Rato, para mim, jogou melhor que o Pedrinho, obviamente. Mas a gente teve um problema sério, o São Paulo teve um problema sério porque o Ituano se abdicou de jogar futebol, né? O Ituano pegava a bola, dava um chutão, não tentava criar nada e se defendia com 11 jogadores. É difícil para jogador de velocidade jogar contra um time que está com todas as linhas para trás do meio-campo, né? Esses jogadores são bons para contra-ataque, para né? Até um contra um, mas em jogadas de velocidade, né? Aí fica até difícil da gente avaliar eles, né? Eu acho que o Chico foi perfeito no comentário dele. O Rato foi muito melhor também exagero, mas ele foi melhor do que o Pedrinho na estreia, porque o Rato mostrou uma inteligência tática um pouco maior, até porque por ser um jogador mais velho, o Ayrton Rato já tem 30 anos ou até mais, se não me engano, então ele já tem uma leitura um pouco maior de jogo, ao ponto dele inverter os lados com alguma frequência, de jogar por dentro. A partida do Pedrinho eu achei boa. Só que o Chico foi perfeito. O Ituano é uma boa equipe e veio para se defender. Então, pô, já é um time bem treinado e já veio com uma única proposta que era não tomar gols e não sair derrotado do Morumbi. Isso prejudicou o jogo do São Paulo, que era um jogo mais ofensivo. São Paulo com dificuldade para criar um espaço. E o Pedrinho poderia ter sido melhor nisso. Tentado buscar um drible, buscado uma tabela. Só que essa falta da ausência dessas características do Pedrinho se dão pelo falta da ausência dessas características nos outros jogadores do São Paulo. Teve um lance que é vergonhoso de se assistir. O Luciano pega a bola, tenta uma tabela com o Ayrton Rato, eles não conseguem a tabela, a bola sobra no pé do Pablo Maia e ele finaliza que nem um maluco. E depois o Pedrinho não consegue dominar do outro lado e a bola sai. O São Paulo, a falta de entrosamento está prejudicando o time ainda. Mas eu acho que todas as contratações tendem a crescer assim que o time se entrosar um pouco melhor, né? Porque são 7 reforços e um jogo até agora. Então, quer comentar, Felipe? Porra, Felipe. Eu Tu, quero. tu puxa a Quero. pergunta, onde, cara? Dá licença aí. Ó, vou responder, cara. Pedrinho, eu achei muito fraco. Minha opinião sincera, tá ligado? Achei muito fraco, cara. Eu também fiz a mesma análise que o Ceni, mano. É jogador para segundo tempo, para entrar para tentar mudar alguma coisa. Mas não colocaria de titular. Nossa, o Luciano e o Pablo Maia, pelo amor de Deus, cara. Não dá para acreditar que os caras estão jogando nesse nível com a pré-temporada inteira dessa, tá ligado? É, claro, é o começo só, mas e é inaceitável um jogo do nível desses dois. Não dá para ter no São Paulo, cara. E é basicamente isso. Também tem mais umas outras perguntas, mas o Rob Show quer falar aqui. Aí Deixa, eu deixa, volto com que- as perguntas. Você lê aí? deixa Lê que eu as leio. perguntas. Tá bom. Beleza. Obrigado aí. Não, eu só queria comentar que o Felipe falou um barato agora, que é o que eu comentei no grupo e não tem como, não tem cabimento o São Paulo ter tantos jogadores agora no elenco e Pablo Maia e Luciano serem titulares e o Pablo Maia principalmente ser intocável. Porque o Luciano saiu, o Nestor saiu, o Wellington Rato não, mas o Pedrinho saiu, o Rogério Ceni fez as 5 substituições e o Pablo Maia continuou. Sendo que o Mano, Pablo Maia, ao meu ver, foi o pior em campo. mas Porque, pode falar. eu- eu não sei se você sabe, teu microfone tá dando retorno aí, mas eu não sei se você sabe, mas Pablo Maia é o melhor primeiro volante jovem do mundo, tá? Então, independente da sua opinião, ele tá. Não, não, sim, eu vi esses dados aí, mas pra mim não vale de nada. O que vale é o que eu vejo em campo e que aparentemente todo mundo aqui viu. O Pablo Maia, quando ele subiu para o profissional de São Paulo, o Rogério Ceni falou que ele seria titular, porque era raro ele ver um jogador de pegada defensivamente com passe de qualidade.
E isso, o Pablo Maia virou titular no São Paulo no Paulistão passado. Eu só me recordo de um jogo bom do Pablo Maia, que foi São Paulo e São Bernardo no Morumbi, as quartas de final do Paulistão. Um jogo, que foi o jogo que de fato ele mostrou um passe melhor. Mas, pô, no jogo de domingo, ficou nítido que isso é inexistente. Defensivamente, ele perdeu 3 bolas e foi tentar recuperar. Em vez de ele fazer alguma falta ou ele tentar ganhar na corrida, ele abriu mão de jogar e agarrou o adversário. O juiz acabou dando vantagem, porque o cara que estava mesmo agarrado conseguiu fazer o passe. Só que defensivamente ele não existe. E ofensivamente, ele só deu passe de lado. Eu não me lembro de um passe vertical dele, de uma inversão de lado, nada. Então o Rogério diz que ele faz isso e aquilo, em campo a gente não vê. Pode falar, Chico. Se tu der a mão aí, tu pode ficar à vontade. Valeu. Então, eu acho estranho isso aí porque a gente vê as notícias o tempo todo, né? O pessoal que acompanha o treino do time, o pessoal que não sei o quê. Aí é sempre as mesmas conversas. Não, o Galopo tá voando no treino, sei lá quem tá voando. Essa galera nem entra no jogo, cara. É muito estranho essa relação. O que o repórter fala e o time que vai para campo sempre é muito diferente, né? Do que a gente tá vendo. Eu não sei se o Rogério testa uma coisa e bota outra em campo, ou ele não tem coragem de colocar o que ele testou, ou se ele tá esperando para ver como que vai o desempenho do time para depois colocar o que funcionou. Não entendo muito bem isso, né? E o Pablo Maia realmente daqui a pouco vai fazer um ano que ele não joga bem, mas E quer falar alguma coisa, Robson? Que eu não sei se tu. Eu acho que o comentário do Chico é perfeito. A gente todo dia abre a internet para ver notícias do São Paulo e tá lá. Galopo está voando, faz o gol da vitória do São Paulo em jogo treino, perdão. Ciclano não deixou ninguém passar da defesa no treino. Marcos Paulo driblou 3 e fez um gol de bicicleta hoje. Tirou a bola do chão e fez o gol. E esses caras são os últimos a entrar em campo. O Marcos Paulo, por exemplo, foi a penúltima substituição de São Paulo, ao ponto do Pedrinho sair para o Juan, que é centroavante, jogar na ponta. E o Pedrinho entrou depois, uns 15, 20 minutos depois. Então o Pedrinho não, o Marcos Paulo, que foi a melhor mexida do Rogério Ceni no jogo, foi o último a entrar. Então isso que me incomoda. Você não entende o que está acontecendo. Você não entende se de fato isso está acontecendo no treino, se os caras estão jogando bem, ou se o Rogério não gosta dos caras, ou se o que estão noticiando pra gente é só pra gente tumultuar a mente do Rogério Ceni. É só pra criar um clima ruim entre a torcida e o treinador. Porque é bem complicado entender. Porque se o cara tá fazendo 20 gols no treino e no jogo joga 5 minutos, ou o técnico odeia ele, ou a mídia tá mentindo. Enfim, e aproveitando a fala do Chico, a sua fala que as duas eu considero perfeita e mais a pergunta aqui que a Merenda deixou nos comentários, vocês acham que então as críticas à torcida, à vaia no final do jogo para o Rogério Ceni foram justas ou foi exagerado demais? Pode começar, Robson, tu que já tá engatilhado aí. Ah, eu tendo a achar exagero, porque eu não acho o Rogério Ceni um péssimo técnico como falam, mas eu também tendo a achar que são justos, porque ele insiste nos mesmos erros. Sai peça, entra peça e ele insiste nos mesmos jogadores, insiste nas mesmas substituições, demora para fazer as mesmas mudanças. É complicado. Eu vejo que o Rogério perde para ele mesmo. Eu acho que o ego do Rogério às vezes fala mais alto. A incapacidade dele de assumir um erro acaba atrapalhando e minando um bom trabalho. Então, assim, primeiro jogo da temporada. Eu, eu acho um pouco mais exagero, porque é um jogo só. O time vai evoluir. O primeiro jogo nunca vale de nada praticamente. Então o time vai evoluir. Mas ele faz por onde das vaias também? Ele faz por onde? Felipe, tu que abriu o microfone antes do Robson falar, mano, pode ficar à vontade, cara. Você que é o chefe aqui. Então, sobre as vaias, cara, eu acho que não teve a ver, eu acho que com o jogo de ontem em si, teve a ver com a temporada anterior, né? Na verdade, que o pessoal
vaiou pela temporada anterior e não vê mudança. Acho que foi basicamente isso, porque se fosse numa temporada normal, com um técnico novo, talvez esse empate entraria como algo normal, entendeu? Para mim foi algo normal. É um primeiro jogo, tá tudo começando ainda, engatinhando, mas eu acho que esse time dá para ser melhor, muito melhor com treino, com entrosamento, com a chegada aí da nova peça. E é isso, eu acho que o torcedor tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais, porque eu troquei muita ideia com muita gente hoje, torcedora de São Paulo, e os caras estão sem paciência. É isso, basicamente. Passo minha bola aí pro próximo. E aí, Felipe, tu que. Não, eu vou precisar de tu ainda. Tu que foi no Morumbi, pegou chuva, foi com o Matheus, que tá aí ouvindo a gente aqui no espaço. Tu sentiu que, que o time precisava de mais alguma coisa ou sentiu que tinha evolução? Tu que estava lá e sentiu a atmosfera do time, que tu teve de análise assim lá na hora? O que tu pensou sobre o time? Cara, Opa. cara, no começo do primeiro tempo, é, eu vi que o time tava indo pra cima, tava sendo diferente, todo mundo se empolgou. Aí chegou o segundo tempo, acho que pela imposição de Ituano, cara, a gente viu o time do mesmo jeito. Eu acho que o São Paulo não consegue jogar bem, como no ano passado também não conseguia com o time quando ele vem totalmente fechado. Não consegue criar diferente. Eu acho que o São Paulo ele joga bem quando é um time que joga mais aberto, dá mais espaço para um contra-ataque. E eu acho que é isso. A torcida tava bem empolgada mesmo no começo, cara. Tava todo mundo falando, puta, agora acho que vai vendo o Pedrinho, o Elton Rato. Principalmente acho que também o que o Ferrarese jogou foi, cê é louco, velho. Esse cara aí é nível europeu para jogar em time grande, mas é isso. No final a gente viu que o São Paulo ainda não conseguiu evoluir contra um time que se defende muito, um time que é totalmente fechado, ainda não consegue jogar contra um time assim. Eu acho que tá precisando evoluir nessa parte aí. Eu acho que se pegar um time mais aberto, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ir bem. É isso. Tu acha que esse time possa ser o Palmeiras ou é um sonho distante ainda? Palmeiras não, cara. Eu acho que, sei lá, um Santos, um Corinthians, o Palmeiras eu acho que é muito forte. Acho que um Santos, um Corinthians talvez, que é um time que vai partir para cima, mas o Palmeiras, ele tem Palmeiras tem uma defesa também excelente, né? Cara, tem o Gustavo Gomes, é o melhor zagueiro que tá atuando hoje no futebol brasileiro. Então, por isso que eu acho que Palmeiras não. A gente está com a presença ilustre aqui da nossa produção, o Matheus que está pedindo o microfone aqui, eu vou aprovar aqui, vamos ver que eu acabei de falar aqui, que ele esteve presente com o Felipe, eu quero ver um pouco da análise dele. E aí, Matheus, como é que você tá, cara? Fala com a gente aí. Eu acho que ele não tá ligado no mic ainda não, mano. Enquanto isso, se o Chico quiser falar. Aí, Mano, agora foi, agora foi, ele tá agora no foi. mic já. E aí, Agora. Matheus, como é que você tá, cara? Fala aí com a gente. Alô? Estão escutando? Tamo Ô, bem, graças a Deus. Como é que você tá? tô bem, graças a Deus. Eu tava lá com o Felipe domingo, até agradecer ele, mano, por ele ter feito esse convite, ele me levou. Acho que ele vai fazer mais isso no grupo, já levou outras pessoas do grupo, e quem não foi ter esse clima de estádio é muito da hora. Acho que eu recomendo todo mundo que nunca foi tentar dar um jeito. Mano, é muito foda. A respeito do time, cara, a zaga, pra mim, acho que tá afinada, cara. Ferrarese e Arboleda, mano, não passa nem vento, rapaz. Jogador de ataque, que nem Pedrinho, acho que faltou um pouco dele, de arriscar fora da área. Acho que pra todos, né? Eu até tava comentando com o Felipe, falei, pô, cara, eu não sei se é visão minha ou se é doideira, mas, velho, os espaços que dá pra ver, que dá pra chutar pra gol, os caras não chutam. Eles tocam pro Wellington armar a jogada, jogar na cabeça do Caleri. É um time que quem joga aí futebol é aquele ataque por fora, porque é só bola na área, e pingou é gol. Eu acho que o time precisa de um pouco mais de tempo
A galera tava vaiando, até eu vaiei, fiquei muito puto, porque eu queria ver uma vitória. Infelizmente vi um empate, mas foi muito bom. E é mérito nosso. E é isso. Ó, o Murilo Simplício deu uma análise cirúrgica aqui, ó, que mais uma vez a torcida provou ser o maior patrimônio do clube, 45 mil pessoas em um domingo chuvoso. E ainda aproveitou para parabenizar o Felipe e todos os que compareceram para ver aquele jogo horrível. Complementando aqui o comentário dele, jogo horrível, clima péssimo, mas estavam todos lá e espero que esse ano sejamos recompensados, pelo menos com um título da Copa do Brasil. Não peço nada mais que isso, não. Enfim, Chico, tu quer dar algum comentário sobre, para complementar mais para a gente prosseguir aqui? Do que... Eu acho que vocês falaram é isso aí mesmo. O problema, o principal problema e é que a torcida vai é a temporada passada, claramente. O time parece igual da temporada passada com outros nomes. E, e também o fato de que foram 45 mil pessoas no Morumbi e o time fez um futebol morno, né? Eu acho que esse é o principal ponto da vaia, né? Além da temporada passada, é esse futebol morno que o time apresentou nesse jogo. Oi, oi. Opa, Enfim, Robson, quer falar? Tu que tá com o microfone aberto aí? Não, só queria comentar que você falou sobre títulos. E alguém tinha colocado embaixo, o Felipe tava nos comentários, eu fui ler também. Alguém tinha comentado se a gente imaginava que o São Paulo poderia beliscar alguma taça nessa temporada com os reforços. Foi Eu a... acho que isso. Eu acho que esse ano novamente a chance de São Paulo de ser campeão é a Sul-Americana, por ser um campeonato com um nível um pouco mais baixo e pelo nível dos atletas que o São Paulo ainda tem. O São Paulo ainda tem ótimos atletas, mesmo não tendo trazido nenhum nome de peso. Imagino que essa seja a chance de São Paulo. Eu vejo o São Paulo 2023 mais forte do que o de 2022 e com um perfil mais parecido com aquilo que o Rogério quer para os seus times. Então, acho que, respondendo a pergunta, imagino que nas Copas, principalmente a Copa Sul-Americana, São Paulo tem a chance de ser campeão e dessa vez com uma facilidade um pouco maior do que em 2022. Acredito que, de modo geral, a diretoria ela estipula metas de acordo com que eles gastaram financeiramente e eles estipulam metas para os objetivos, para se cumprir durante a temporada. Eu acho que o principal deles é basicamente se classificar para a Libertadores de maneira direta, né? Eu acho que é bom, óbvio, ganhar um título, ganhar um Paulista, Sul-Americana, se possível, mas como você mesmo acabou de falar, Robson, acho que a Sul-Americana é o que está mais na nossa mão hoje. Possa ser que aconteça alguma surpresa da gente querer beliscar outro título, próprio estadual, mas enfim, eu acho que a Sul-Americana também é o que está no nosso nível atualmente. Chico, se tu quiser comentar sobre a nossa chance nas competições. Eu mantenho o que o relator disse. O São Paulo vai brigar por Sul-Americana, quiçá um paulista, né? Eu acho que os times paulistas não estão tão bem esse ano quanto o próprio Palmeiras se livrou de muito jogador, se livrou entre muitas aspas, né? Vendeu vários jogadores de nível alto, né? E, e não contratou, né? O Palmeiras não tá ativo no mercado, como o São Paulo foi, por exemplo. A gente pode achar as contratações não tão boas, mas o São Paulo refez o elenco, né? O que é importante. Então talvez o Paulista dê para disputar. Eu não acho que o São Paulo se enfrenta, por exemplo, um Flamengo na Copa do Brasil consiga vencer, nem mesmo o Atlético Paranaense. Agora na Sul-Americana, o São Paulo tem mais chance. E tu, Felipe, qual a sua opinião sobre o São Paulo disputando o Taça esse ano? exatamente isso. Eu tava discutindo com vários caras hoje lá no grupo, mano, sobre isso, cara. Eu acho que a torcida de São Paulo tem que entender que a gente mudou de patamar, cara. A gente não é mais o time que busca títulos. Na verdade, a gente tá querendo sair da lama, cara. A gente é um time hoje mediano. A gente é comparado com. Não é mais comparado com os melhores do Brasil. Acho que estão um nível um pouco abaixo, cara. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, acho que sim, Sul-Americana, porque no Paulistão tem o Palmeiras. Se o Palmeiras quiser ganhar esse título, ele ganha com o pé nas costas, na minha opinião.
Mas tudo bem que tem clássico, né? Clássico pode ser que mude alguma coisa, até tipo 1% aí de fé, né? Como que os caras falam, né? 99% de fé, 1% de chance, sei lá, alguma coisa assim. Sul-Americana é o mais viável, né? Na verdade, tem que ver até os outros times que tem, né? Se não tem nenhum time para bater de frente com o São Paulo. O brasileiro chegou em oitavo, sexto ali, se classificou para Libertadores, tá ótimo. Copa do Brasil. Se pegar no caminho Atlético, é, é, Palmeiras e Flamengo, cara. Acho que até o Grêmio eu boto nesse nível aí também. Eu acho que não tem muita chance, não. É isso. Corrigindo, você falou a frase aí, tu errou o lado. É 99, se tem 1% de chance, eu terei 99% de fé. Foi assim, começaram essa putaria no Brasileirão 2008 e carrega até hoje. E tu, Matheusinho, quer falar sobre? Oi, Dormiu. então, não dormi não, tô prestando atenção. Então, eu acho que o time tá precisando de pegar uma vitória aí, porque a gente tá ainda chorando a Sul-Americana, que a gente poderia ter ganhado. Poderia, cara, porque poderia mesmo, porque ia ajudar muito tecnicamente, financeiramente, e ia aumentar muito a moral da equipe. Eu acho que o Paulistão a gente ganha, cara. Real. E falando sobre a questão que o Felipe trouxe dos clássicos, eu acho que hoje, não hoje, acho que desde algum tempo atrás, o único rival que o São Paulo não bate de frente, assim, até bate, se duvidar, até o time que mais bate de frente com esse rival é o Palmeiras. De resto, eu acho que dá para ganhar tranquilo, até do próprio Corinthians. Eu acho que é até uma oportunidade de finalmente ganhar na casa deles esse ano. Eu acho que é bem mais real do que foi ano passado. Tipo, é só esse levantamento que eu queria fazer aqui para o Chico quer comentar, e Chico, pode ficar à vontade. Eu quero comentar sobre o Palmeiras, que o meu amigo, tem um amigo que é palmeirense, né? É muito amigo meu. E ele fala isso, né? Que o único time que bate de frente hoje com o Palmeiras, independente do estado que tá e como tá jogando, é o São Paulo, né? A gente fez contra o Palmeiras no passado, foram 6 jogos, né? Mais 7 jogos. E só, Enfim, tu vai continuar falando, eu só quero complementar que tu falou sobre o seu amigo palmeirense disse, eu acho que o São Paulo na Copa do Brasil ano passado, inclusive, era o time perfeito para eliminar o Palmeiras. Acho que nenhum outro time, nem o Flamengo eliminaria ia eles. conseguir. Eu concordo, eu concordo. E é o que ele fala, o São Paulo é o único time que sempre entra bem preparado, né? A própria final do Paulista no passado, apesar da derrota no segundo jogo, o São Paulo fez um primeiro jogo excelente contra o Palmeiras, né? Então, ele sempre fala isso para mim, né? O ano passado o São Paulo foi o único time que bateu de frente com o Palmeiras. E o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense na Libertadores com uma pitada de VAR e azar, né? Se bem que aquela fase final da Libertadores em geral não teve lá muito nível alto, né? Tanto que a própria final foi um joguinho bem feio entre o Atlético e o Flamengo, mas isso não é assunto pra gente. A gente tem que se preocupar com o que a gente tem aqui. E já falando em Palmeiras, como é que vocês veem o São Paulo indo para o próximo jogo, primeiro grande clássico do ano? Pode começar, Robson. Eu queria primeiro dar uma pincelada no que você falou sobre clássico. Queria falar, primeiro o torcedor deveria agradecer um pouco o Fernando Diniz, que desde que o Diniz chegou ao o São Paulo não tem mais aquele negócio de entrou em clássico derrotado. O São Paulo, desde o do Diniz, o São Paulo consegue enfrentar melhor seus adversários, seus rivais, e vem buscando boas vitórias em cima deles. Ao ponto de que eu vi ano passado, antes, na verdade, foi antes da Copa do Brasil. São Paulo tinha derrotas para os seus rivais, sem contar o Palmeiras, obviamente. Mas entre Corinthians e Santos, São Paulo tinha apenas 3 derrotas para esses dois rivais. Ganhou, e 2 derrotas eram para o Santos. Uma no Morumbi e uma na Vila. De resto, ou São Paulo ganhava ou São Paulo empatava. Então, o São Paulo hoje, tirando o Palmeiras, o São Paulo entra como favorito contra Corinthians e Santos, segundo a retrospectiva, né? E contra o Palmeiras já sobre a retrospectiva e o próximo jogo, só vejo o São Paulo
o São Paulo em São Paulo conseguindo bater de frente com o Palmeiras. Mesmo no ano passado não tendo Scarpa e Danilo, São Paulo conseguia neutralizar muitas vezes o meio de campo dos caras. E agora, sem os dois, o São Paulo tem a chance de engolir o meio de campo dos caras. Porque, se a gente for analisar o primeiro jogo do Palmeiras, o Palmeiras não tinha meio de campo. O Jailson entrou muito mal. E o Rony, que teve que fazer mais a função que era do Scarpa, não tem a qualidade técnica. O São E, Paulo, com o Rogério, tem. Pode falar. e esse é o jogo que o São Paulo engoliu o Palmeiras muito, porque o Palmeiras tem um jogo durante a semana ainda, né? O Palmeiras essa semana. O São Paulo e o Palmeiras têm jogo essa semana, na verdade. Não, o São Paulo tem também. Tem São Paulo quinta-feira Ferroviária, contra. né? Isso, Ferroviária em Araraquara, então é fora. Dois? Mas independente dos dois terem jogos ou não no meio de semana, eu imagino que os dois vão poupar. O Palmeiras amanhã e o São Paulo na quinta. Eu imagino que os dois vão poupar. Mas independente disso, eu vejo o São Paulo tendo mais peças no meio de campo, no ataque, Palmeiras é na do que o quinta também. Palmeiras. Palmeiras é na quinta também. Então, perfeito. Os dois vão ter o mesmo tempo de descanso. Só que é o que eu acabei de dizer. O São Paulo tem mais peças. O Palmeiras acabou de perder seus dois principais jogadores, na minha visão, que era o Danilo e o Scarpa, que faziam o meio de campo funcionar muito bem. Se o Rogério Ceni vai ter o jogo de quinta-feira agora para testar outros jogadores. Se ele testar e algum jogador for bem, no domingo ele tem chance de montar um time um pouco diferente do que foi na estreia e aí conseguir novamente ser a pedra no sapato do Palmeiras. E aí, Felipe, o que tu tem a comentar sobre o próximo clássico, o próximo jogo, até contra a Ferroviária, se quiser comentar? Cara, contra a Ferroviária também acho que vai ser um baita teste, né, mano? Porque vai ter que ser obrigado a ganhar, senão já vai implementar uma crise, cara. Tipo, se não ganhar, eu acho que a torcida já vai pra cima, já vai querer a cabeça do Ceni mais que já quer já nesse primeiro jogo. Mas eu acho que não perde, cara. É muito difícil. Pode até rolar Mas um empate aí. mas daí vai ser aquela, né? Pode ser que implante uma crise, mas caso ganhe do Palmeiras no Allianz, já tá tudo certo de novo. É, eu acho muito difícil, cara. Eu discordo um pouco da opinião aí que o Palmeiras tem menos peças que o São Paulo. Acho que não, cara. Acho que o Palmeiras está bem servido mesmo com os desfalques. São jogadores excelentes. E fora ainda os que pode pintar aí da base se o Palmeiras quiser. Só que o Palmeiras é diferente da gente que eles não antecipam a entrada de jogador. Até o Endrick mesmo, se você for ver, os caras seguraram pra caramba. Tipo, acho que esse é até um problema do São Paulo, de puxar os moleques da base muito cedo, queimar etapa, isso aí no. Até o Miranda mesmo, né? Que esses dias se aposentou aí, ele deu uma entrevista no podcast e falou, ó, acho que o problema da base de São Paulo é esse, a gente tá queimando muito jogadores para botando eles muito cedo para jogar, sendo que eles tinha que estar lá na base. O Barolo mesmo fala que tinha que o time que era para estar jogando a Copa São Paulo tá lá, que é Pablo Maia, é, é, deixa eu ver outro cara, o Rodriguinho, entre outros nomes aí, Juan mesmo, era para estar na base jogando a Copa São Paulo e não tá. Então, por isso que eu acho que o Palmeiras tem um elenco muito mais sofisticado que o São Paulo, acho que não chega nem perto, cara. Tipo, eles são amplos favoritos, eu colocaria ele um 90 a 10%, tá ligado? Porque esses 10% pelo clássico em si do que pelo o elenco do São Paulo. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que o Palmeiras é amplo favorito, é isso. Eu só queria comentar um pouco esse debate aqui. Eu vejo hoje o São Paulo melhor servido no meio de campo. A gente pode falar defensivamente, o Palmeiras pode ter melhores peças, Murilo, Gustavo Gomes, o Luan na reserva e tudo mais. São Paulo melhorou também defensivamente, trouxe bons jogadores, mas o meu ponto é o meio de campo. O Palmeiras hoje perdeu, hoje não, essa semana perdeu Danilo e Scarpa. E todo mundo sabe que o Scarpa era a alma do time. O Scarpa era o cara, o box to box.
zaga e ataque. Ele era auxiliar de lateral e logo em seguida era o meio armador. Então, com a saída desses dois, o Palmeiras não teve a substituição, não teve a reposição dessas peças. Hoje eu vejo o Rogério Ceni tendo mais peças para conseguir suprir ausências ou defeitos táticos do time. No sábado, por exemplo, o Palmeiras jogou e o Jailson tinha acabado de voltar de lesão, 30 dias que ele voltou de lesão e atuou. Ele estava completamente fora de ritmo. Os jogadores do Palmeiras todos estavam, que era começo de temporada, mas era visível que mesmo o pessoal fora de ritmo, o Jailson estava abaixo de todos eles. E novamente, como eu disse, o Rony que foi deslocado para jogar na ponta, para fazer mais a função que o Scarpa fazia, foi muito abaixo. E você olha o banco do Palmeiras, você não vê nenhuma outra pessoa que possa entrar no lugar desses dois que eu citei. Porque o elenco do Palmeiras já não era um elenco muito grande, perdeu suas estrelas e não repôs. E aí, Chico, qual é o seu comentário sobre essa treta aí? Ô, Felipe, quer responder logo? Eu quero responder, mano. Só falando. Aí o Chico já, se quiser emenda, só pra coisa rápida. Porque eu acho que não, porque tanto que no começo desse podcast foi falado que o que falta pro São Paulo é meio campo, cara. O Palmeiras simplesmente tem o Veiga. Tipo, se a gente tivesse o Veiga aqui no São Paulo, a história já seria diferente, cara. A gente não tem meio. Tipo, volante até pode ser que esteja igual, mas meio campo eu acho que tá no mesmo nível, ou acho que tá pior. Só pelo fato dos caras terem Veiga e a gente tem quem? Ninguém. O Luciano não é armador, cara. Eu acho que é isso. Pode ir, Chico. Perdão. Eu não acho que o Palmeiras esteja tão à frente assim, a ponto de ser 90% para eles, 10% para nós. Eu acho que o Palmeiras está à frente porque tem peças, tem jogadores que são individualmente melhores que o São Paulo, como o próprio Dudu, o Rony, quando está inspirado, difícil de parar. Eu botaria 60-40, 55-45, essa média sim. Mas eu não acho que o Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras é deficiente, sim. É deficiente, sim. Tem um jogador, ou um meio-campo, que é de nível excelente, que realmente é o Veiga, mas é difícil da bola chegar nele. O São Paulo tem os jogadores que fariam a bola chegar nesse meio-campo, mas não tem esse meio-campo. Eu acho que é um time complementa o outro. E aí, Robson, quer se defender ou tá tudo certo? Não, agora eu entendi o ponto do Felipe, que ele tava falando do fato o meio. São Paulo não tem um 10 e foi o que a gente comentou. Só que se a gente for parar pra analisar, o que o Chico falou agora é verdade. O Palmeiras hoje tem um problema na volância, com a saída do Jailson. Com a saída do Danilo, perdão. E com a entrada do Jailson. O nível cai muito. Você não tem mais um jogador que vai roubar a bola, vai pressionar a bola e já sair jogando, fazer com que a bola chegue com mais qualidade no Rafael Veiga hoje. O São Paulo com o Pablo Maia também não tem esse jogador. Mas olhando no banco, tendo o Gabriel Neves, Yerkson Mendes, Luan e o Liseiro, mas olhando a deficiência do Palmeiras e a vasta variedade de jogadores que a gente tem para uma posição no elenco de São Paulo, eu imagino que hoje o confronto entre São Paulo e Palmeiras é mais nivelado de fato. É o que o Chico falou. 60-40, 55-45, essas coisas. E tu, Matheus, quer comentar sobre o próximo jogo, sobre o próximo clássico, no caso, né? Ou tá tudo certo? Concorda, vai ir atrás do Robson, como é de praxe que alguém tem que ir atrás do Robson, mas pode ficar à vontade aí. Eu não vou atrás do Robson, não. Mas enfim, eu acho que vai ser um jogo bem disputado. O Palmeiras vai perder muito, cara. Vai tomar muito na cabeça, porque foi o único time que não contratou. A Leila tá botando a mão no fogo, falando que o time tá bom, que o técnico é Abel, que não sei o quê, que vai lutar, que o time não é assim. Mas o Scarpa vai fazer muita falta, porque ele era um cara que era o meio pensante ali do Palmeiras. Eu até assisti essa semana no Globo Esporte e o pessoal tava reclamando e falando: falta o Scarpa, falta um jogador de estilo Scarpa, que é ele que arma a jogada. Então, que nem eu falei, de zaga a gente tá muito bem. Camisa 10 só deu pro Luciano, porque para mim camisa não faz sentido. O que faz sentido é jogador. Então,
Pode dar a 9, ou a 10, a 11, a 12, o Luciano vai jogar do mesmo jeito. Não vai funcionar se ele não chutar pro gol, entendeu? Armador ali. Putz, cara, jogador armador vai ser difícil, porque até hoje eu não tenho nenhum, cara. Mas é isso, eu acho que vai ser um jogo bem páreo aí. Pode ser que o São Paulo ganhe, saia até na vitória aí, se Deus quiser. Quero aproveitar essa tua deixa, Matheus, para responder uma das perguntas que está aqui no espaço aqui da Merenda, que ela perguntou se o que vocês acham, se vocês concordam que a venda do Igor Gomes foi uma perda para o clube, o que vocês têm a opinar sobre tal assunto, sobre a venda do Igor Gomes? Ah, não, não. Nossa, pra mim foi alívio. Porque pra mim eu acho Pô, que ele é um pereba do esporte, não joga nada. Minha opinião, vocês podem falar, nossa, ele joga errado. Pode ser que ele estoure de jogar no Atlético Mineiro, mas pra mim, cara, era um peso morto no São Paulo. Já falo logo. Fez gol bonito lá, mas não adiantou de nada. E Robson, tenho certeza que se o coração quentinho tivesse aqui hoje, ele ia defender e ia falar que São Paulo errou em vender, mas já que Não, ele não mas está. eu vou dar uma de Aleph hoje. Hoje eu vou dar uma de Aleph. O Igor Gomes para o São Paulo 2023 seria um bom reserva. Ou até mesmo um bom titular. Que a gente está falando que a carência do São Paulo hoje é um camisa 10. O Igor Gomes subiu no São Paulo como esse camisa 10 que faltava ao elenco do São Paulo. Tanto que na mão do Diniz ele jogou como camisa 10 e foi o melhor momento dele no São Paulo. O Igor Gomes 2022 era o camisa 10 que jogava como secretário de lateral. O Igor Gomes no São Paulo fazia o mesmo que o Scarpa fazia no Palmeiras, só que com uma qualidade infinitamente menor. Então, eu acho a saída do Igor Gomes, por um lado, positiva, que é o lado que o Matheus falou, dos últimos anos dele no São Paulo ter sido horrível, ele ter sido um pereba, mas eu acho, por outro lado, ruim, porque ele poderia ser um jogador que ajudaria muito no decorrer da temporada, por ter uma característica que falta no elenco. vou complementar aqui então, do Igor Gomes, cara. Pra mim, foi o erro da diretoria. Não que ele não podia sair, cara. Podia. Porra, velho, mas sair de graça. Um dos caras que era um dos caras mais promissores do time, cara. Pra mim, o erro maior foi da diretoria não ter feito um contrato bom. Porque, beleza, ele podia sair pro Galo, mas e o retorno financeiro, cara? Não teve retorno financeiro. Um cara que a gente cuidou anos, gastou milhões e milhões com ele, para no final ele sair de graça, cara. Não, para mim não faz sentido isso. Inclu- É, é, Inclusive, só dando um adendo ao que você está falando, a gente chegou a recusar uma proposta de 45 milhões de reais do Real Madrid para ele. do Porto também, teve do Porto, que queria levar o Nestor junto. Então, cara, para mim foi um erro grande, não pelo fato do futebol jogado, mas pelo fato dele ser uma das peças mais importantes para retorno de venda e a gente liberar um cara desse de graça, assim como liberou Marquinhos, assim como liberou Luizão. Cara, eu não sei o que essa diretoria tem na cabeça para não fazer um bom contrato com os caras de base, cara, e liberar eles tudo de graça. Para mim é, é um erro gigantesco, cara, gigantesco. Aí que a gente toma esses prejuízos de milhões e milhões, déficit de milhões. É isso, basicamente. Só para complementar o que o Felipe está falando, eu também acho que seja um erro dessa diretoria, mas eu acho que é um erro maior da diretoria anterior. Porque, segundo a Lei Pelé, você não pode fazer um contrato com um jogador com menos de 16 anos, um contrato de 5 anos ou mais. O máximo é de 3 anos, que é para ele fazer 18 e ficar até os 19 no clube. Não, perdão, é pra você fazer com ele com 15 e 3 anos. Aí quando ele faz 18, ele fica livre. A diretoria anterior renovou com esses jogadores citados pelo Felipe quando eles ainda tinham menos de 16 anos, fazendo um contrato de 5 anos e ficando inválido. Foi o que aconteceu com o Luizão. Renovaram com ele quando ele tinha 15, contrato de 5 anos, para ele ficar até os 20. Ele saiu de São Paulo de graça com 19, tendo um ano a mais ainda de contrato. O Palmeiras tinha um contrato similar com o Hendrick. Tanto que se você procurar no passado, assim que o Hendrick faz 16 anos, a Leila vai lá e renova com ele.
porque o contrato do Endrick tinha esse mesmo problema que tinha o do Luizão. E o do Igor Gomes, a diretoria anterior também tinha renovado, já no período correto, de fato, só que fez o contrato para acabar até ano passado. E desde que a diretoria nova chegou, o Igor Gomes não entregou. Por isso, só o Rogério, tanto que só o Rogério fez a pressão para que ele renovasse. A diretoria, isso mostra que a diretoria a anterior era muito ruim, por não conhecer a lei, e que a atual não tinha planejamento algum antes do Rogério Ceni chegar, ao ponto de não renovar com jogadores que dariam um retorno financeiro muito grande. Enfim, é isso. Quer comentar sobre o Chico? Basicamente o pessoal falou tudo que eu ia falar mesmo. Eu acho que o Igor Gomes, com o time de agora, ia jogar melhor. Ele ia jogar menos pelos lados, mais pelos meios, né? E também não gosto do fato dele ter saído de graça. Eu gosto do fato dele ter saído. Ele tava mal, ele já não queria mais jogar no São Paulo também, então é bom pro jogador, bom pro clube. Mas é realmente muito ruim o jogador sair de graça. São Paulo ficou com o quê? 10% das vendas futuras do jogador? É muito pouco. Sim, já procurando finalizar aqui, vocês querem deixar palpite para o próximo jogo contra a Ferroviária, que vai ser um jogo de testes? Vocês querem deixar algum palpite? Robson, se quiser começar aí, vai em sequência, depois Felipe, Matheus, Chico. Bom, eu vou palpitar num 0-0 de novo, porque eu não espero uma vitória pelo simples fato do Rogério na coletiva ter dito que usará o jogo de quinta-feira para fazer novos testes. E porque tem um clássico que é uma final na terceira rodada contra o Palmeiras. Então eu vou apostar no 0-0, torcendo para uma vitória e torcendo contra a derrota. Então eu vou apostar no 0-0 por estar neutro, sem saber quais as peças que o Rogério Ceni vai colocar em campo e sem saber como essas peças vão funcionar dentro do campo também. Antes de dar a palavra para o próximo, eu quero já deixar claro aqui que eu vou ficar atrás do Robertson nessa, que eu tô com a mesma opinião que ele, que eu acho que vai dar um 0-0 justamente pela coletiva que ele deu, falando que vai ser mais um jogo de teste. E é isso. Torcer pela vitória, mas sem esperar muita coisa. Se quiser falar seu palpite, Felipe, sua análise do que você espera do próximo jogo, pode ficar à vontade aí. Eu acho que a chance de vitória para mim nesse jogo é muito grande. Acho que a Ferroviária, comparada ao time do Ituano, é bem mais fraco, cara. Tudo bem, vai ser um jogo tipo aquele do jogo treino lá, 1-0, 2-0 contra o Guarani que teve. Espero mais ou menos isso. E eu acho que tá certo também testar, cara. Paulistão tem, eu acho que 15 rodadas, 14 rodadas, é para testar mesmo, cara, porque agora que a gente pode errar, tá? Tipo, começou o Brasileirão, começou Sul-Americana, Copa do Brasil, a gente não pode mais errar, então que teste, mas eu acho que mesmo testando, mesmo com o elenco mais fraco que o São Paulo, pô, acho que ainda é muito superior da Ferroviária, diferentemente do que era o Ituano, é superior, mas não tanto assim, é isso. Pode ir o próximo aí. E o seu placar, cara? Tu não falou o placar. 2-0, 1-0, mais ou menos. Eu não tenho placar certeiro, mas vou chutar 2, vai. 2-0. E aí, Matheus, qual o seu placar pro próximo jogo? Cara, vai ser 2-0 também, eu acho. Gol do Senhor Rato. E aí, Chico, o que você tem a dizer sobre o próximo jogo? Pode ficar à vontade aí. Porque falou Eu pouco. gosto do fato do Rogério testar talvez até por isso que o São Paulo tenha jogado daquele jeito no primeiro jogo, né? Um time de teste. Mas eu gosto desse fato de ser um time de teste e de que ele vai testar de novo. E é o Paulista, né? Tudo bem que título é título, né? Mas o Paulista tem que usar para testar mesmo como pré-temporada, porque os times do Brasil não têm tempo de fazer pré-temporada. Eu acho que o São Paulo ganha. Vai dar 1-0 aí. Opa. Enfim, rapaziada, é isso, né? Finalizando aqui o 10º episódio do nosso podcast aí, que infelizmente a gente devia ter pago esse episódio há uns 3 meses atrás, em outubro, mas infelizmente aquela fatídica final atrapalhou o plano de todo mundo, que a gente planejava fazer algo incrível aqui, mas
aquela derrota abalou todo mundo e é isso, cá estamos de volta. Esse foi o 10º episódio, espero que todos tenham gostado, inclusive aqueles que presenciaram aqui ao vivo com a gente. E é isso. Quero agradecer aqui a participação do Robson, que está aí comigo desde quando começou e nunca me deixou na mão, único até agora. Obrigado, Robson, eu te amo, cara. Pô, que isso, eu que agradeço pela oportunidade de participar desse projeto tão legal. Então, e a gente também teve aqui a participação hoje do Chico, que é o nosso querido amigo do Dicecast. E aí, Chico, o que você achou do episódio de hoje? O que quiser comentar aí sobre o seu podcast para a galera aí conhecer? Pô, cara, obrigado novamente por ter a chance de participar, agradeço mesmo. Eu gosto mais de falar do meu projeto de narração de futebol. Inclusive, domingo vou narrar São Paulo e Palmeiras em twitch.tv/meio tempo esportes. Depois entra aqui no meu Twitter que tem o link ali. Se vocês quiserem não ver a narração horrorosa da Premier, vocês podem ver a minha narração horrorosa, que é melhor que a narração horrorosa do Premier. Sim, de fato. Inclusive, eu sou muito fã do seu podcast. Faltam episódios, mas te garanto que eu já escutei basicamente todos. E Matheus, que chegou aí já praticamente na metade da conversa aí, mas é sempre bem-vindo aqui nos nossos papos. Matheus, o que tu achou do episódio aí? Pode ficar à vontade para ajudar a finalizar aí. Eu estava com saudade de aparecer aí para conversar com vocês. Para quem não sabe, eu que faço a arte aí também. Se alguma tiver cagada, fale aí, pode comentar. Oh, que arte lixo. Mentira, tô brincando. Mas é isso, esse ano a gente vai pegar pesado aí no podcast. Vamos fazer mais debates. E é isso. Muito obrigado aí por tudo. E é nóis. Matheus é o artista de Taubaté. É o falso artista que vende arte de graça. E E hoje não teve retorno só do podcast, também teve retorno do nosso querido idealizador, o Felipe, que deu a ideia do projeto que eu peguei e toquei para frente, né? Porque infelizmente ele se ocupou, mas graças a Deus hoje ele retornou junto com a gente aí. Falei, Felipe, o que tu achou do episódio de hoje? Sobre o nosso retorno, né? Meu e seu retorno, e o que tu tem para comentar sobre? Salve, salve. É isso, mano. Tamo de volta. Dessa vez voltar com tempo. Então, eu achei o episódio excelente. Aí, cê é louco. O Chico foi foda nos Eu comentários. acho que ele caiu, coitado. Rob Show não conhecia. Oxe, caí? Ou vocês estão me Felipe. ouvindo? Vocês estão me Não, ouvindo? tu não caiu não, o Matheus tá querendo entrar Aí, na... Matheus. Cara, continuando aí, eu não conhecia também o Rob Show. O Rob Show comentou bem pra caralho, curti. Heller sem palavras, amigão, Matheus, comédia, safado. Tá sempre aí comigo nos projetos. E é isso, mano. Fiquei Rob, feliz demais de ter voltado. Rob Show, ele foi a contratação para te substituir, Felipe. Agora nós tá junto, pô. Você é louco. Satisfação total. Verdade, eu acho que o primeiro podcast que eu assisti de vocês foi o primeiro sem o Felipe. Aí eu tava comentando, os caras, entra aí, Rob Show, participa um pouco. Os caras me contrataram nas últimas horas, durante o jogo. Foi literalmente isso que aconteceu, Felipe. A gente estava ali sofrendo, eu, o Aleph e o Marcos, aí o Robson tava falando mais que a gente, aí falou, abre teu microfone aí, seu vagabundo, vem cá, bora conversar junto com a gente. Aí ele acho que ele nem tava no grupo ainda, ou tava e ninguém conhecia, mas tá aí, graças a Deus deu tudo certo, estamos aí. Eu posso estar errado, mas eu acho que eu tava nesse dia, viu? E você tava? Tava o Chico. Quem tava era o Eu, Aleph, o Chico, o o Matheus, Aleph. o Marcos. Todo mundo tava aqui adicionando, sem o Felipe, na verdade, adicionando o Aleph e o Marcos. Foi da hora aquele dia. Enfim, foi isso. Foi isso. Muito obrigado pela sua visualização. Se você que está ouvindo aí no YouTube ou no Spotify, deixa aí sua avaliação no Spotify, porque é uma plataforma que a gente pretende manter a atividade igual a gente mantém aqui no YouTube. A gente pretende expandir ainda mais os nossos horizontes. Felipe, que tem a live na Twitch, até pensei que ele fosse divulgar. E Felipe, se tu quiser o espaço, é todo seu.
Salve, então, mano, eu tô para voltar mais vezes, entendeu? Estamos voltando aos poucos. Eu também depende dos meninos aí para jogar, né? Então, quando eles estão, eu também tô. E é isso basicamente, mano. Vamos voltar aos poucos aí. Não prometo todo dia, mas pelo menos uma vez, 2 vezes por semana aí eu vou estar fazendo. E aí, Robson, pode ficar à vontade, mano. Pô, eu queria só aproveitar que tá todo mundo aí falando dos projetos. Eu queria também divulgar minha página no Instagram. Ah, No não, Instagram não. não, perdão, no Tem Twitter. que pedir no página também. Tem uma página no Twitter aí, o nome é Foi Gol, uma pergunta. Só procurei depois. Eu só tenho uma publicação até o momento, porque eu fiz durante a Copa, mas só tinha jogo de Copa, então deu uma desanimada. Mas vou voltar com a página no Twitter e e ter um projeto também com o mesmo nome no YouTube com alguns amigos, onde a gente vai falar sobre o futebol brasileiro e alguns jogos importantes do futebol europeu. Foi Gol, eu vou colocar os links e o arroba na minha bio. Quem puder lá dar um toque, vai dar um apoio, eu agradeço muito. A gente vai deixar o arroba de cada um na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify, e daí a galera procura lá depois e é isso. Boa sorte para todo mundo. Eu quero agradecer quem está ouvindo até aqui, né? E é isso. Você que está ouvindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação, porque a gente vai aparecer muito mais vezes aqui agora. Se puder dar uma passada na Twitch, lá acompanhar os meninos lá jogando FIFA. Não sei se o Felipe pretende jogar alguma outra coisa lá. Aí vai ter as nossas redes sociais aí também, nosso Instagram. E é isso, muito obrigado pelo seu acesso. Abaixem o preço do corote e falou.